Olá, o meu nome é Sebastião Drude, eu sou bolsista do programa PCI no Museu Paraense Emílio Gueldi e este vídeo é a segunda parte de uma introdução ao programa Zotero direcionado a bolsistas da iniciação científica do museu. No primeiro vídeo, nós vimos o que são referências bibliográficas, como se trabalha com elas, vimos como se usa o Zotero nas suas funções mais básicas e como é que se instala o Zotero. Hoje temos outros pontos mais avançados, começando com algumas dicas. Algumas delas, inclusive, surgiram na sessão de perguntas depois da primeira parte deste mini curso. A primeira dica é como achar a descrição de todos os tipos de entrada ou tipos de item que o Zotero conhece, né? Livro, revista, artigo, capítulo, tese, todos esses tipos de entrada, onde a gente vê a descrição para saber qual é o tipo adequado para uma certa obra. E, mais importante ainda, talvez, a descrição de todos os campos que aparecem nesses diferentes tipos de entrada. Tem uma descrição disso que está um pouquinho escondida, e aqui tem um link, mas mais importante talvez seja mostrar como é que se acha essas dicas. Na página do Zotero tem a documentação. E na documentação existe o Knowledge Base, o banco de dados de conhecimento. Lamentavelmente, ela é em inglês na sua maior parte. Dentro dessa página do Knowledge Base, tem muitas perguntas que têm respostas, ou certas dicas, ou tópicos especiais. E aqui, logo antes de Organizing Your Library, tem Zotero Item Types and Fields. E essa é a página que eu recomendo muito estudar, talvez com o uso de um tradutor, né? Pegando aqui o texto, copiando ele, indo para um tradutor, colando esse texto. Eu recomendo muito o DeepL tradutor, ele me parece dar os melhores resultados. E aqui tem então o texto. Talvez até dá para colar isso depois num documento de Word e imprimir para ter essa referência ou salvar como um PDF. O segundo ponto que surgiu nas perguntas é de como dá para reinstalar a integração com o editor, caso que ao instalar o Zotero no editor de texto, seja o Word, né, o Microsoft Word, ou seja o LibreOffice Editor, né, o que a gente faz quando não achamos aquela barra com as ferramentas do Zotero? Alguma coisa não deu certo com a instalação. Então, de novo, na página do Zotero, na documentação, tem uma página para a integração com os processadores Word ou LibreOffice, onde tem as descrições de como fazer e tem troubleshooting, resolver problemas. Então, tem alguns problemas já listados, mas especialmente o que acontece se aquela toolbar não aparece. De novo, se vocês têm esse problema, então vale a pena de traduzir isso para o português. Se vocês não conseguem seguir a descrição aqui direto, e seguir aqui o manualzinho. Inclusive, se tudo falhar, tem as instruções de instalação manual. E eu não recomendo fazer isso antes de ter tentado todas as outras opções, mas eu espero que com uma dessas duas páginas vocês consigam resolver o problema. Inclusive, uma das primeiras coisas que eu faria antes de reinstalar alguma coisa
seria ver se talvez só falta a barra, mas talvez ela esteja lá. Então, ver as barras, e no caso aqui tem aquela de solteiro, deve estar fora de tela de vocês. Dá para escolhê-la e colocar ela de volta no seu lugar. Então talvez seja só isso, que a barra não foi visível, mas ela existe. Mas se isso não for o caso, vocês vão ter que tentar passo a passo acessar ou instalar essa barra de ferramentas. Um outro ponto que eu ainda quis mostrar é como é possível de incluir um PDF na biblioteca. Se você já tem o PDF, o trabalho, e quer incluí-la sem já ter uma entrada para ele. Então, vamos supor que nós temos o trabalho que de fato a gente já tem na nossa biblioteca, mas a gente quer incluí-lo desta vez a partir de um PDF que eu já tenho aqui. Basta arrastar esse PDF para o Zotero e ele cria esse como um anexo e depois, parece mágica, criou toda a referência bibliográfica para essa nova entrada. O Zotero é capaz disso porque ele lê o PDF, vê alguns dados que dá para ele achar esse documento online em algum banco de dados bibliográficos, identificá-lo e preencher todos os campos automaticamente só a partir dos dados que ele procurou. Isso funciona com a grande maioria de trabalhos científicos que vocês, porventura, já têm de alguma forma em mãos. Uma coisa que eu curto muito é que dá para mudar o nome do arquivo anexado. É uma das opções que tem aqui, renomear o arquivo a partir dos metadados do item PY. O item PY é a entrada com todos os dados bibliográficos. Então, fazendo isso, ele cria um nome para esse arquivo que me depois ajuda a identificar esse arquivo no meu disco. Então, dá para apagar aqui o original, porque agora sei que eu tenho ele no meu banco de dados já incluído. Nós temos aqui agora, de novo, o mesmo trabalho. Eu vou deletar um desses dois. Remover, ok. No caso de um PDF que o Zotero não consegue identificar, talvez ele não foi publicado, também dá para incluí-lo, ele vai ficar como tipo anexo, mas nós vamos ter que criar os metadados. Para isso tem, clicando com o mouse direito, a opção de criar o item, a entrada do pai ou da mãe, como a gente diz. E aqui teria mais uma chance de colocar um DOI, um ISBN, algum identificador numérico que ajuda o Zotero a identificar esse trabalho em um banco de dados online, mas se isso não é o caso, vamos ter que colocar isso manualmente, primeiro escolhendo o tipo de documento que é, e se é artigo de jornal, por exemplo, então podemos começar a preencher os campos para esse artigo que nós incluímos na nossa biblioteca. Aí vamos ter de novo a entrada e o PDF está anexado. Finalmente, eu quis explicar mais uma vez e um pouquinho melhor a formatação manual. A gente já viu a formatação no caso de formatar um campo de citação. Então, no nosso editor de texto, queremos agora fazer referência à nossa gramática. Escolhemos fazer uma nova citação. Temos aqui a janela de escolha. Procuramos por Ford. Escolhemos a gramática. E
se nós aceitamos isso, vamos ter a referência do padrão desse estilo e também na nossa bibliografia essa referência é adicionada automaticamente. Mas a gente já fala o nome do autor no texto, então a gente não quer ele aqui, então como eu falei, a gente edita agora essa mesma entrada na visão clássica e pedimos para não mostrar o autor, mas nós podemos acrescentar aqui informação antes agora vai ser só o ano, mas também poderia ser o autor e o ano. Aqui o número da página e aqui um outro texto que também vai estar dentro dos parênteses, mas depois da própria citação. Também dá para escolher outras opções, a não ser só a página, pode ter o tomo, o capítulo e a não sei o que, tudo isso dá para citar e isso vai aparecer da forma correta, dependendo do estilo bibliográfico escolhido, isso vai ser mostrado da forma certa. Agora, só queremos omitir o autor e temos aqui agora o ano. Essa é a formatação manual da citação no trabalho e essa é a forma certa de fazer, porque qualquer alteração que nós fizéssemos aqui, alguma coisa aqui, quando nós fechamos e abrimos o documento, quando ele atualiza essas entradas, ele provavelmente vai perder esse texto que nós acrescentamos. Isso não é estável. Mas também tem a opção de fazer a formatação manual da bibliografia de tudo, desvinculando o documento do Zotero. Isto é uma ação muito grave, porque uma vez desvinculado não dá para restituir o vínculo entre os dois programas. Para fazer isto, nós vamos escolher essa opção aqui, de unlink, de criar, de desfazer os laços com o banco de dados que nós estamos usando. E ele vai nos perguntar: a remoção dos códigos de campo impedirá que Zotero atualize citações e bibliografias neste documento. Tem certeza que deseja continuar? Ok. Pronto. Agora desapareceram os campos e isso aqui virou texto comum que eu posso formatar da forma que eu quero. Isso pode ser necessário como último passo antes de mandar um trabalho para uma editora, uma revista ou alguma coisa assim, se tem certas exigências que não dá para fazer de uma forma automatizada, escolhendo um outro estilo, por exemplo. Eu recomendo salvar uma cópia com os vínculos ainda intactos e depois, em uma outra cópia, fazer a desvinculação, fazer os ajustes últimos necessários e mandar para a editora. Mas na hora de querer acrescentar mais um trabalho ou mudar alguma coisa, uma vez desvinculado, não dá para voltar. Então é um passo que tem que ser feito com muita cautela, criando um backup e fazendo isso como último passo depois de todos os outros de trabalhar necessariamente. Agora vamos ver o que provavelmente interessa mais a maioria de vocês, é de como integrar o Zotero com o seu navegador. Então, existem plugins, funções adicionais feito do Zotero para os navegadores. Inclusive funciona para os maiores navegadores, então um destes vocês podem usar, mesmo se vocês estejam usando um outro navegador na sua vida cotidiana, o Opera, por exemplo, ou outros menores, mas que garantem mais privacidade, ou outra funcionalidade. Mas para ter essa função, vocês vão ter que usar um desses navegadores maiores. E agora vou rapidinho mostrar como se instala isso, e isso de fato não é nenhum grande segredo. Na página do download
do Zotero tem o conector. Ele normalmente já reconhece qual é o navegador que você está usando e vai te oferecer o conector que funciona com esse navegador. Se precisar, você pode escolher um outro plugin para um outro conector. Aqui estamos no Firefox, então vamos instalar o conector do Firefox. Temos que dar permissão algumas vezes. E agora o conector foi instalado, temos um pequeno Z aqui já como ícone e podemos usar ele também em janelas privadas. Muito bem. Como foi recentemente instalado, tem algumas dicas, onde tem como fazer download do programa mesmo. E muito bem. Uma vez instalado, esse plugin oferece duas funções essenciais. Uma é salvar páginas da World Wide Web como referências para uma página dentro do seu banco de dados bibliográficos. Por exemplo, se eu estou no navegador em alguma página que eu quero referenciar, como essa página aqui desse tradutor, tem agora esse item, Save do Zotero, como página da web. Ele me pergunta para que coleção, a gente vai falar sobre isso em um minuto, fazer essa entrada. E agora podemos ver essa entrada no Zotero. Aqui tem a palavra DeepL Translate, que foi a página web, que foi feito download desse URL nessa data. O Zotero não sabe nada mais sobre essa página, então nós vamos ter que acrescentar mais dados se isso for de nosso interesse. Mas muitas vezes o plugin já reconhece quando se trata, por exemplo, de um trabalho científico. Então aqui na nossa revista do museu, no boletim, se nós estamos na página de um trabalho científico do museu, muda aquele ícone do plugin, do Zotero, ele já indica que sabe que dá para fazer download disso e ele inclui já o PDF e faz o download desse trabalho que nós podemos agora ver no Zotero. Então no Zotero aparece o trabalho que eu acabo de ver, inclusive com o trabalho em PDF já anexado a essa entrada. Melhor ainda, o plugin também consegue gerar listas de referências. Por exemplo, aqui no Google Scholar, Scholar Google.com, podemos procurar de novo por nosso amigo Hein van der Voort. Mas também isso pode acontecer em uma página de um catálogo de uma biblioteca, ou de outra instituição, ou de uma editora. O Zotero reconhece várias listas em vários formatos, e quando ele reconhece essas listas, o ícone de novo muda, desta vez para uma lista, e abre-se uma janela onde nós podemos escolher as referências que nos interessam para a pesquisa que estamos fazendo naquele momento. Escolhendo alguns trabalhos, podemos confirmar e Zotero faz o download para a biblioteca. Temos esses trabalhos adicionados ao nosso banco de dados. Inclusive,
Às vezes tem um snapshot da página da onde vem esse livro, mas neste caso, evidentemente, os trabalhos completos não foram downloadados, a não ser que eles estão imediatamente disponíveis, como esse trabalho aqui, que já tem agora o PDF aqui comigo. Então, nós vimos como com esse plugin que conecta o Zotero ao seu navegador, você é capaz de fazer download de trabalhos e de criar entradas bibliográficas na sua biblioteca dentro do Zotero a partir do seu navegador, e muitas vezes você não precisa digitar mais nada e já vai receber o trabalho dentro do banco de dados ao seu acesso. Vamos agora ver como melhor organizar suas referências. E o Zotero tem duas funcionalidades para ajudar nisso. Uma são as coleções. Então, são esses que parecem folders ou diretórios dentro do Zotero. Então, agora estamos vendo de novo no Zotero aqui a parte esquerda, que ajuda nessa parte de coleções, criar coleções. Eu criei uma coleção dentro da minha biblioteca que se chama Exemplo, para os fins desta aula aqui. É possível de criar uma outra coleção, uma nova coleção, e uma dica boa é de usar uma pasta para cada trabalho que você quer publicar ou que você está finalizando, cada relatório, cada projeto de pesquisa, cada documento que você cria pode ter a sua própria pasta. Então, vamos dizer trabalho 1, mas evidentemente seria melhor colocar alguma abreviação do título ou algo que te ajude a reconhecer esse trabalho. É possível criar subpastas, subcoleções, e assim vai. Então isso aqui parece uma árvore, como se fossem diretórios, subdiretórios no computador. Tem uma propriedade interessante, porém. Quando você quer preencher essas pastas, você pode usar as entradas que você já tem em alguma outra pasta e você pode arrastá-las simplesmente para a sua nova pasta. Então aqui agora tem também essa mesma referência. E olha bem, isso não é uma cópia, é o mesmo trabalho. Então se eu agora, por exemplo, nesse trabalho aqui, acrescento um resumo, então, na minha coleção original, também aparece o resumo, porque é a mesma entrada. Ela só foi indexada dentro de uma outra pasta. As pastas normalmente não mostram o conteúdo das suas subpastas. Dá para configurar isso, mas assim você pode ter áreas de trabalho. Se você trabalha sobre diferentes temas, você pode criar pastas para esses temas, e dentro dessas pastas maiores, subpastas ou subcoleções, na terminologia do Zotero, com as obras que você quer. Isso também quer dizer que quando você deleta um trabalho, apertando deletar, de fato ele não deleta esse trabalho, mas ele só remove esse item desta coleção. Ele me pergunta se isso realmente se é isso que eu quero fazer, mas o trabalho não foi deletado completamente da biblioteca, ela ainda está em uma outra coleção. Inclusive, se eu deleto um trabalho aqui, removo ele dessa pasta, então, por exemplo, vamos fazer isso agora, remover esse item de novo, é a última coleção em que esse item está.
Mas ainda assim, ele não foi apagado, ele ainda aparece na minha biblioteca. Aqui ainda está o nosso trabalho da reduplicação. Inclusive, nós vemos agora que aquela segunda cópia da gramática também ainda está aqui. Porque eu não deletei esse trabalho. Se eu agora deleto aqui, agora sim o trabalho vai ser, quando eu estou na minha biblioteca, aqui sim as referências podem ser deletadas ou também dentro de uma pasta, escolhendo, em vez de remover item da coleção, eu também posso mover esse item para a lixeira, onde ele ainda vai ficar por umas semanas, um mês mais ou menos. Então, aqui tem uma lista de todas as minhas entradas. Se eu quero saber em qual dessas, vamos voltar um trabalho aqui, os sons, vamos colocar ele. Se eu vejo aqui um trabalho, apertando no Windows o Control ou no Linux o Alt, a gente vê aqui pela cor em quais coleções esse trabalho está indexado, onde é que ele aparece. Então essas pastas são bastante mais potentes do que pastas comuns em um computador, por ter essa propriedade de poder compartilhar o mesmo trabalho em lugares diferentes. Então, nós vimos como dá para organizar essas coleções hierarquicamente e que a mesma entrada pode estar em diferentes coleções. Também tem as 4 pastas especiais. Vamos rapidinho ver o que são essas pastas. São essas pastas aqui. Essa para minhas publicações, se você tem seus próprios trabalhos aqui, você pode colocá-los aqui. E aí tem certas funções especiais, inclusive de oferecer isso como parte do seu currículo vitae ou alguma coisa assim. Muito interessante é este aqui, itens duplicados. E vocês estão vendo que agora já temos 2 itens duplicados. E aqui podemos ver qual dos dois talvez seja melhor. A gente compara eles e pode se decidir para juntar a informação dos dois ou para apagar um dos dois. Depois a gente pode juntar esses dois e também dessa gramática. Quando falta um campo em um, ele pode colocar ele do outro. No caso aqui, essa é a entrada mais completa, mas também nós podemos juntar esses dois. E agora removemos esses documentos, essas cópias. Aqui aparecem trabalhos, documentos que não estão em nenhuma coleção, como aqui essa reduplicação que eu tirei da última pasta, ele ainda está aqui na minha biblioteca, e aqui eu vejo trabalhos que não estão em nenhuma subpasta. Finalmente tem a lixeira, onde nós podemos ver tudo que já foi apagado e podemos, eu fiz bastante exercícios para esse vídeo, então algum trabalho destes a gente pode voltar ele para minha biblioteca. Finalmente, tem a possibilidade de salvar pesquisas ou buscas. Para isto, nós podemos fazer uma procura avançada. Pode-se determinar onde quero procurar, normalmente onde é que eu estou, e aí podemos fazer os nossos critérios. Eu já vou falar sobre tags e vamos usar um exemplo de tags, mas aqui nós podemos usar, que tags são aqui, essas etiquetas. Então, por exemplo, todos aqueles que eu usei para um seminário que se chama PS Línguas, um proseminar sobre línguas, e posso acrescentar mais campos de busca assim, e essa procura
eu posso salvar ela. Então, cada vez que eu crio uma nova entrada que bate com os critérios que eu coloco aqui, eu posso dar um título, então o PS Spr, por exemplo. Agora tenho essa pasta aqui e todos os itens na minha biblioteca que tem essa propriedade, esse tag, eles vão estar nessa lista. E quando eu acrescento outras obras, vão aparecer automaticamente. Mas as etiquetas são em si um mecanismo muito poderoso para poder organizar seu banco de dados. Então vamos ver aqui, né? Aqui, por exemplo, nossa gramática, eu coloquei essa etiqueta aqui. Ela já recebeu várias etiquetas. Essas que estão aqui em cor meio vermelho ou laranja são aqueles tags ou aquelas etiquetas que vieram junto com o download, ou seja, isso aqui é do banco de dados da onde foi tirado essa entrada. Mas essa em azul aqui, essa aqui é uma etiqueta que eu mesmo criei. E eu posso alterá-la ou posso tirá-la. Apagando ela. E ela vai desaparecer aqui da minha coleção, onde eu só procuro coisas que têm essa etiqueta. No caso de etiquetas, essa busca não faz tanto sentido, porque eu também tenho essa área aqui ao lado esquerdo embaixo, onde as etiquetas minhas, que estão em alguma das obras aqui, agora visíveis na minha lista, eles aparecem aqui. Então eu também posso ir na minha biblioteca e posso procurar por todas as obras que têm a etiqueta PS Sprache. Ou posso ver todos que têm a ver com endangerment. Mas o que é muito interessante é, por exemplo, uma etiqueta como lido. É um trabalho que eu já li, eu posso colocar essa etiqueta e aí essa pasta aqui, essa procura salva, ela pode ser muito útil, porque aí eu posso procurar pela etiqueta, só por as entradas que não tem a etiqueta lido. E se eu incluo os itens pais e filhos, a gente vai ver o que acontece. Agora, a gramática do Quasar aparece porque ela não tem a etiqueta lido. Essas outras duas obras aqui, elas têm essa etiqueta e por isso essas obras não aparecem nessa procura. Então, as etiquetas podem se usar para colocar gêneros ou assuntos, tópicos, ou também passos no seu procedimento de trabalho. Já foi citado, já foi lido, ainda falta contactar o autor sobre alguma coisa, ou seja lá o que for, dá para usar essas etiquetas para organizar as suas referências como uma segunda opção ao lado das coleções e subcoleções. Então, vimos as etiquetas que servem para filtrar, que tem o botão ao lado esquerdo, que é este botão aqui, que oferece mais funcionalidade, mais ações. Então dá para desmarcar todas, dá para exibir automaticamente, quer dizer, aqueles tags que foram acrescentados quando eu fiz download de uma obra, agora eles vão ser mostrados também. E assim vai. Então aqui vale a pena
se informar e brincar com as etiquetas, que quando você tem um banco de dados de centenas ou talvez milhares de entradas, essas ferramentas vão ser muito úteis para organizar e achar e filtrar esse banco de dados. Então vimos rapidinho esse botão e agora vamos ver como é que nós escolhemos e adicionamos os estilos. Eu já mostrei isso rapidinho no primeiro vídeo, mas agora vamos entrar um pouquinho mais em detalhes. Primeiro, mais uma vez, como escolhemos um estilo dentro do editor de texto. No meu editor de texto, nós vimos as referências e a lista de referências, e eu já mostrei que dá para usar esse botão aqui, que são as preferências, onde tem, em particular, a possibilidade de escolher o estilo usado neste documento e que dá para adaptar, por exemplo, quando nós usamos Elsevier e digamos OK, então tem certas pequenas adaptações, esses dois estilos são bastante semelhantes, parece. Aqui tem mais algumas opções que é importante observar. Essas marcas podem ser colocadas em dois formatos diferentes, marcas e marcadores, eles chamam isso em português. E isso, qual desses você usa, vai depender de que tipo de editor de texto você usa. Se, como eu às vezes faço, você muda entre o Word e o LibreOffice, então pode criar problemas, por exemplo, quando você insere referências dentro das notas de rodapé, que é uma prática bastante comum de colocar as referências lá. Então isso pode criar certos problemas se você quer mudar de editor de texto. Por isso, inclusive, tem aqui essa opção para salvar o documento em um outro formato que um outro editor de texto pode abri-lo com menos chances de erro. Mas, de fato, acontecem erros sim, então é sempre importante quando se quer mudar de um editor de texto para outro que se salva primeiro uma cópia de segurança. Mas também no próprio Zotero dá para mudar o estilo. Quando você quer, por exemplo, criar uma bibliografia a partir das entradas selecionadas, que você pode fazer aqui, criar a bibliografia a partir dos itens selecionados, então agora o formato vai ser no formato que você escolha. Então vamos usar o Manual of Style com full autores e nós podemos copiar isso para a área de transferência e agora usar essa informação colando ela em um novo documento. Isso pode ser para um e-mail ou para algum lugar onde você precisa de listar certas referências. O importante é que lá no Zotero dá para adicionar outros estilos que você precisa para uma certa revista, uma certa editora, para formatar corretamente o seu trabalho conforme as exigências dessa editora, por exemplo. Então, quando eu vou aqui nos estilos dentro das preferências, é possível de obter ou adquirir estilos adicionais. Como falei, tem uma lista de mais que 10.000 agora já estilos que o Zotero oferece. Essa lista cresce quase diariamente e numa quantidade tão grande assim, é evidentemente importante
que nós podemos filtrar, por exemplo, se nós precisamos do estilo da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Tecnológicas, ABNT, agora tem 25 estilos que dizem que são da ABNT. Duas que são da própria associação, parece, e outras que foram acrescentados ou talvez adaptados por universidades ou outras instituições de pesquisa ou aqui do Exército. E sempre quando eu vou com o mouse em cima, eu vejo como esse estilo vai aparecer quando usado no texto. Então, quando identificamos o estilo que nós queremos acrescentar, basta selecionar ele e ele vai aparecer como acrescentado na nossa lista. Então, falta ver as funcionalidades que o Zotero oferece online, porque ele também tem uma aplicação na nuvem. Então, é necessário criar uma conta no Zotero para acessar essas funcionalidades, mas eu diria que vale a pena fazer, porque com isso você pode sincronizar sua biblioteca virtual entre vários computadores, entre o seu computador no museu ou o seu laptop em casa. Então você pode ter sempre o mesmo banco de dados atualizado em todas as máquinas, que é muito prático. Mas tem um porém, que quando você tem os trabalhos anexados em forma de PDF, você tem um espaço limitado total de 300 megabytes, que facilmente se limita, e às vezes se quer fazer upload de mais trabalhos do que isso. Então isso claro que o Zotero quer que você faz um upgrade para uma conta paga, onde o espaço é bem menos limitado, acho que vai para 2 GB ou alguma coisa assim. Também essa funcionalidade te ajuda quando você está em um lugar onde você não tem o seu banco de dados, mas você pode acessá-lo online no navegador. Eu vou mostrar isso. E, finalmente, você pode criar grupos e compartilhar uma certa biblioteca. Então, vários autores podem trabalhar, ou grupos de trabalhos em um projeto podem compartilhar sua bibliografia e podem cada um acrescentar novos itens ou melhorar e usar essa biblioteca compartilhada. No Zotero tem a possibilidade de se registrar . Então, confirmei com o link enviado por e-mail. Às vezes tem que procurar no spam. Agora estou registrado com essa nova conta no Zotero. O próximo passo é de colocar os meus dados de usuário para dentro do Zotero. Nas preferências, na sincronização, eu coloco os meus dados. Agora esse Zotero está conectado com a minha conta e agora os dados vão ser sincronizados com a minha conta nas nuvens no Zotero. E aqui posso escolher quais arquivos, ou se eu quero baixar ou fazer upload dos arquivos anexados. E aí começa a questão de se tem espaço o suficiente. Eu ainda preciso selecionar as bibliotecas. Pode ter mais do que uma que eu quero sincronizar, a minha biblioteca. E agora a sincronização deve estar acontecendo. Aqui em cima tem um pequeno botão
de iniciar ou parar a sincronização. Então agora ela está funcionando. Uma vez que eu tenho registrado, agora tenho a minha conta e eu posso ver na minha conta, por exemplo, a minha biblioteca. Para trabalhar em um grupo na mesma biblioteca, você precisa criar esse grupo. Para isso tem esse botão aqui, criar uma nova biblioteca com um novo grupo. Isso vai para a página web do Zotero, onde, por exemplo, eu posso criar um grupo em que a linguística do museu compartilha suas referências. A tradição quer que o nosso grupo, então, se chame Ling Ling, que sempre foi o nome carinhoso que nos demos para a linguística do museu. Tem vários parâmetros que nós precisamos decidir. Na próxima vez que eu sincronizo, aparece a biblioteca Ling Ling e de novo essa nova biblioteca vai aparecer nas minhas bibliotecas. Agora tenho duas, uma minha privada e uma da Ling Ling, que por enquanto está vazia. Como o Zotero também funciona em combinação com o Google Docs, o Word do Google, que também é um programa online, isso também se integra muito bem para escrever um artigo, mesmo as pessoas estando em lugares diferentes, sem ter que mandar novas versões do mesmo documento por e-mail ou compartilhar eles na Dropbox ou outro mecanismo assim. Então, são essas as funções que se pode acrescentar ao Zotero por abrir uma conta e usar o Zotero conectado com uma conta. Dá para desassociar, aí a partir de lá você vai continuar trabalhando somente localmente, mas se você associa o Zotero a uma conta, então a partir de lá vai ter um mecanismo de sincronização. Último ponto sobre isso, essa biblioteca é uma biblioteca à parte, ou seja, coisas que você copia de lá para cá já vão ser realmente cópias e não mais só referências para a mesma para a mesma entrada. Então, fazendo modificações, se eu coloco lido isso aqui na biblioteca da Ling Ling, se eu não me engano, esse trabalho aqui não vai receber essa etiqueta. Então agora temos duas entradas e alterando uma não vai alterar a outra. Não tem como sincronizar a tua própria biblioteca com um grupo. Tem que se trabalhar aqui, mas tem os mecanismos de ver itens duplicados que dá para juntar. Então tem mecanismos de fazer update, mas não é mais a mesma biblioteca onde esses mecanismos de pastas que compartilham o mesmo trabalho funcionam. Então, foi isso que eu quis apresentar sobre o Zotero. Espero que tenha sido útil e estou à disposição para suas perguntas agora na aula ao vivo, mas também para quem estiver vendo isso depois. Espero que vocês aproveitem e obrigado pela sua atenção.